Vou contar para vocês uma história, a história da Lili. Eu conheci a Lili no comecinho do ano passado, no comecinho do ano letivo. Era a primeira vez que a Lili estava vindo à escola. E ela chegou naquele ambiente escolar com muito receio, com muito medo, muito assustada, chorava todos os dias. A irmã precisava levá-la até a porta da sala e aquele momento da separação sempre muito difícil. E essa dificuldade foi se estendendo mês a mês, uns 3 meses pelo menos, né? A professora já preocupada, porque a Lili tinha muito pouca interação, até aquele momento eu não havia conversado nenhuma vez com a professora, né? Então não sabíamos se ela falava ou não, se ela tinha linguagem oral. Ela pouco brincava com as amigas, preferia ficar ali no cantinho dela, né? A avó trouxe uma solicitação de escrita de relatório ao médico, ele passaria com o psicólogo, e esse relatório seria apenas para o mês de julho. Seria um tempo bom, suficiente para que a professora pudesse conhecê-la melhor e ter as suas observações sobre a criança. Na reunião de pais, a professora também pôde conhecer um pouquinho mais da história ao conversar com a avó, que contou que a Lili havia perdido a mãe logo após o parto e ela estava sendo criada por essa avó e pelas 3 irmãs adolescentes, né, que se ajudavam nessa nova configuração familiar. Todas essas informações foram sendo registradas pela professora no seu diário de bordo, com muita observação, com muita atenção, porque era muito difícil pegar essas informações de uma criança que pouco interagia. Então a professora foi observando quem eram as amigas preferidas, o que ela gostava de fazer. A essa altura a professora já sabia que ela adorava desenhar, que era das atividades de artes que ela se soltava mais, foi tendo várias informações já. Ao saber disso, né, de toda essa história da Lili, a professora conseguiu observar que os vínculos afetivos eram fundamentais para ela e começou a intervir e mediar a aproximação dela com as amigas. Isso foi determinante, né? Ao começar a criar vínculos afetivos, a se sentir segura naquele ambiente, a Lili foi se soltando, né, e foi cada vez mais se permitindo participar das propostas, se expressar e começou a curtir a estar na escola, finalmente, né? E veio o sábado letivo, a Lili veio com as irmãs e nesse dia a gente viu uma criança totalmente diferente, sorridente, falante, correndo para lá e para cá, super interessada na atividade, né? Conversando muito com as irmãs, né? Uma nova imagem da Lili se formou de uma criança muito potente e que poderia se desenvolver plenamente na escola. E assim foi, né? Dali para o final do ano, a Lili teve muitas conquistas e a principal delas foi essa de se sentir mais segura, de se sentir confiante, de se permitir participar, de dar a sua opinião, de fazer valer as suas vontades, né? Participou de tudo, foi avançando muito na linguagem oral também, foi avançando nos conteúdos, enfim, uma criança que foi tendo seu caminho aberto e transformado através de uma observação muito pontual e um registro sistemático, né, para que a gente pudesse fazer toda essa análise de que, de fato, a Lili não era uma questão de síndrome, de transtorno, de nada, mas era uma criança que precisava ser acolhida e se sentir segura. E foi assim que foi acontecendo essa história e esse final feliz para a Lili. Olá, amigos do De Pro pra Pro, tudo bem? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje nós vamos encerrar a série de vídeos sobre documentação pedagógica. Se bem que assim, nós sabemos cá entre nós que encerrar é só um jeito de falar, porque a documentação pedagógica é um mundo sem fim, né? Então, poderíamos ficar aqui meses e anos conversando sobre isso e ainda assim o assunto não se esgotaria devido à sua complexidade, à sua importância, né? Mas, nos vídeos anteriores, nós conversamos um pouquinho sobre os conceitos e os princípios da documentação, os seus significados, quais são os seus sentidos para as crianças e para os educadores, né? E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos nos voltar para a prática. Então, como é que isso se dá na prática do educador, na prática na rotina escolar, né? Quais são os instrumentos que podem ajudar o educador nesse árduo desafio de documentar as práticas das escolas, as experiências, de contar
a história de cada uma das suas crianças, dos seus alunos, né? Suas histórias únicas e lindas. Como é que o educador consegue organizar tudo isso na sua prática, né? Como é que ele faz? Então não percam, fiquem até o fim do vídeo que nós vamos dar muitas dicas, vamos mostrar muitos exemplos, muitas formas de fazer, né? Não há um jeito único de fazer, não tem uma receita, mas os professores estão se esforçando muito, estão buscando, estão criando formas belíssimas de documentar e contar as histórias dessas crianças. Então não percam este vídeo, vocês vão gostar bastante do conteúdo, eu tenho certeza. E como sempre, para nos ajudar nessa conversa, nós vamos contar com o apoio de muitos especialistas. Vamos hoje contar com o apoio da Liliane Seron e do Gabriel de Andrade Junqueira Filho, que escreveram um texto chamado Registro e Documentação Pedagógica na Educação Infantil, que vai falar muito sobre esses instrumentos, né, e as possibilidades e as formas de documentação que o professor teria à sua disposição. Como o nome do canal diz, de Pro para Pro, hoje teremos também a ajuda preciosa de muitas professoras. E essa é justamente a proposta do canal, né? De socializarmos e trocarmos essas práticas tão bonitas que as professoras estão fazendo nas escolas, né? Na prática mesmo, na realidade, né? São trabalhos incríveis, com muita competência, com muito talento, com muito suor também. E hoje teremos então os trabalhos das professoras Fernanda Trindade, Patrícia Santos Novaes, Cibele Luzia Ornelas, Ângela Girbelli, Adriana Frias e Jordana Wunderlich, que é a nossa parceira aqui do De Pro pra Pro. Bem, logo no início do vídeo nós pudemos conhecer a história da Alina, que nós vamos chamar de Lili. Claro, é um nome fictício, né? Mas a história é verdadeira e foi uma das histórias mais emocionantes que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Acho que foi emocionante para todo mundo que esteve envolvido com ela, né? A Lili teve a sua história narrada, documentada e transformada através do olhar muito sensível, muito atento da sua professora, e das formas de documentação que a professora conseguiu usar para poder transformar a prática, né, para poder pensar em boas ações, em boas intervenções com a Lili, né, e que foram ajudando essa criança na sua trajetória e nos seus avanços. Né? Então, a documentação pedagógica é isso, são todas as formas possíveis de registrar e dar visibilidade a esse percurso, a essa história, né, de cada uma dessas crianças. E quando eu digo todas as formas, são todas as formas mesmo, o que tiver ao seu alcance naquele momento. Então, são registros escritos, são vídeos, são fotos, são áudios, são, às vezes, um papelzinho que você tiver na mão na hora, que você consiga fazer uma anotação para não perder aquela informação. Porque não podemos confiar na memória só, né? Então a memória só não dá conta de registrarmos tudo, né, que a gente vivencia num dia, que as crianças vivenciam. E além de não conseguir dar conta, a gente perde também a possibilidade de análise posterior daquilo que aconteceu. Né? A rotina é muito dinâmica, é muito rápida, é tudo muito intenso, né? Então é preciso que após a rotina com as crianças, a gente consiga ter um tempo em que com muita calma, buscando o embasamento teórico, a gente consiga olhar para aquilo de novo, faça uma análise, troque com alguém, né, consiga esse apoio de outras pessoas, para que a gente possa entender de verdade o que está acontecendo, ver coisas que na hora a gente não conseguiu ver, e aí a gente vai transformando essa prática. Então isso vai reverter num planejamento ou num replanejamento das ações que vão ser mais assertivas e mais conscientes. Nos ajuda a planejar cada vez mais para trazer novas descobertas nas salas, referências ou nos ambientes externos. Um dos documentos que eu utilizo é o diário de bordo, onde contém uma escrita mais minuciosa de cada criança e da vivência, como ela interagiu, como ela socializou, o que ela trouxe de novo, de curiosidade.
Temos também nesse diário de bordo os registros fotográficos que são muito ricos, porque são fiéis à vivência no momento, que vai nos auxiliar também para outro documento que é o relatório de aprendizagem, que vai ser muito mais fiel a cada criança e sua particularidade, tá bom? Beijo! Ah, que linda, Fernanda. E é um pouco isso que a Fernanda falou, ela não usa apenas um tipo específico, né? Então, ela vai usando o diário de bordo, que depois vai se transformar num portfólio, que vai alimentar um relatório, e é exatamente isso. Então, a gente vai usando tudo que tem à sua disposição e todos esses instrumentos, eles se articulam entre si, de tal forma que um alimenta o outro e um complementa o outro, né? Um dá sentido, embora eles tenham funções diferentes, eles estão totalmente alinhados, eles precisam estar alinhados nessa prática, né? Para dar essa visão geral do trabalho, que mais pode ajudar o professor. A Liliane e o Gabriel, no seu texto, eles vão apontar, né, nas suas pesquisas, através das pesquisas que eles fizeram, alguns instrumentos de registro e memória que ajudam o professor. Então, são eles o diário de bordo, ou diário de aula, ou diário de classe, né? Como ele é conhecido em alguns lugares. O formulário de acompanhamento diário do trabalho do professor, os portfólios, os anedotários, os relatórios avaliativos individuais, o espaço físico e os recursos digitais. São vários. É claro que no vídeo de hoje não vamos conseguir falar sobre todos, né? Vamos nos ater a alguns, os mais comumente usados nas práticas dos professores atualmente. E o primeiro deles é o diário de aula, ou diário de bordo, ou diário de classe, né? Cada local, cada rede chama de um jeito.